A paz do Senhor, amados. Mais uma palavra no dia de hoje, uma palavra de Deus para o seu coração. Deus falando aos nossos corações através do livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 12 ao versículo de número 16, que diz desta maneira: De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também efetuai a vossa salvação com temor e tremor, pois Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Amados, o tema dessa mensagem de hoje é Desafios da Vida Cristã. Nós colocaremos algumas colunas para esta mensagem e vamos estar falando um pouco sobre os desafios da vida cristã. Nesse belo texto que acabamos de ler, que o apóstolo Paulo coloca alguns desafios que abraçam a vida cristã, ou a vida com Cristo, ou a forma de nós vivermos, ou seja, palmilhando com Cristo. E aí tem alguns desafios. Nós vamos falar agora dessas colunas. Eu vou usar a palavra desafio como coluna para dar sustentação aos desafios da vida cristã. Primeiro, não pare, no versículo 12, não pare, preste bem atenção. Desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Isto é o mesmo que crescer, progredir, aperfeiçoar, avançar na vida cristã. Agora vocês devem ser mais cuidadosos em fazer as coisas boas que resultam de fato de sermos salvos. É proibido estacionar. Não pare. Avance. Quantos estão parados na vida cristã? Retrocedendo. Você não pode retroceder. Se você retroceder, Deus não vai se agradar. Nós não somos dos que retrocedem, mas somos daqueles que avançamos para a salvação. Segundo, vamos colocar a segunda coluna. Não dependa de si, versículo 13. Deus está trabalhando em nós, tanto querer quanto efetuar. Deus opera tanto querer como realizar na minha e na sua vida. Você não pode depender de si mesmo. Tudo Deus opera segundo a sua boa vontade. Deus está trabalhando na minha e na sua vida. É maravilhoso sabermos que quem faz todas as coisas é o Senhor. É o Senhor que faz. No Evangelho de João ele diz assim: sem mim nada podeis fazer. É Deus que faz, tanto querer quanto efetuar. Eu, observando essa palavra, me vem à memória o livro de Salmos, Salmo de número 127, versículo 2, que diz assim: É inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde com meu pão de dores, pois ele dá aos seus amados o sono. Ou seja, tem pessoas que correm tanto, mas não produzem. Eu estou dizendo para você não ser preguiçoso. Não estou falando, você tem que ser... Não, de forma alguma. Você tem que não depender de si. Você depende de Deus. Trabalhe, seja honesto, faça o que tem que fazer. Na dependência de Deus, e Deus estará com a mão sobre a tua vida. É a graça de Deus operando. Graça, favor imerecido. É o Espírito Santo trabalhando. A nossa força nada faz. É só Deus que pode agir em nós e através de nós. Não dependa de si. É a segunda coluna. Vamos para a quarta coluna. A quarta coluna, no versículo 14, eu vou pegar uma palavra. Não murmure. Queixas, reclamações não ficam bem para os filhos de Deus. Um dos pecados de Israel no deserto era murmuração. A linguagem do cristão é louvor e gratidão a Deus, exaltação ao Senhor. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. É você exaltando o nome do Senhor. Livro de Salmos, Salmo de número 30,
e 4, versículo 1 diz assim: Ouvi, vós sábios, as minhas palavras, vós entendidos, inclinai a mim os vossos ouvidos. Então não fiquem murmurando. Sejam sábios, ouçam a palavra de Deus. Guarde essa palavra no seu coração. Esta aqui é a terceira coluna. Vamos para a quarta coluna? No versículo 15. Não apague a sua luz. O cristão não é um Zé Ninguém, nem uma vaca de presépio, um omisso, um alienado, um lunático, um marginalizado, de forma alguma. De acordo com Filipenses 2,15, o cristão é um luzeiro, é um farol espiritual na sua comunidade. Aonde você estiver, você está fazendo a diferença, ministrando a corações, tocando vidas, abençoando vidas, iluminando vidas através de você. Sabe por quê? Porque você tem a luz de Cristo. Se você pegar a sua Bíblia, livro de João, versículo de número 8, preste bem atenção, capítulo de número 8, versículo 12 diz assim: E Jesus continua a dizer à multidão: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você tem a luz da vida. Guarda isso no coração. Não apague a sua luz de forma alguma. Você é um luzeiro, você é um farol. Onde é que o cristão está brilhando? Uma pergunta que eu quero fazer para você. No meio de uma geração corrupta e pervertida, Deus tem colocado os seus filhos para serem luzes nessa hora caótica, crítica e difícil em que vive a nossa sociedade. É só observar. Leia a palavra, medite na palavra, se alimente da palavra. Deus é contigo. Versículo 16. Eu tenho a última coluna, a quinta coluna. Não perca a esperança. Não perca a esperança. Quando o dia de Cristo, Paulo está se referindo à volta do Senhor Jesus. Tudo o que vimos neste estudo tem uma forte motivação. Jesus Cristo voltará. E quando ele voltar, receberemos das suas mãos a inacessível coroa de glória. Uma coroa que não murcha, eterna para sempre. O Apocalipse nos qualifica como vencedores. Isso nos estimula, nos encoraja e nos dá força para viver a vida cristã. Então não perca a esperança de forma alguma. Cristo é o nosso Senhor e Ele voltará. Sendo assim, no discipulado, ganharemos muitos das trevas para a salvação, para a luz eterna. E avançaremos rapidamente em direção à vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje foi Desafios da Vida Cristã. 5 colunas. Não pare, não dependa de si, não murmure, não apague a sua luz, não perca a esperança. Cristo em nós, a esperança da glória. Deus te abençoe e Deus te dê um dia de paz, cheio da graça, do amor de Deus. Fica com Deus. Pastor Enei Lima, Brasília, Distrito Federal.